Boa tarde, né? Novamente. Nós vamos fazer aqui o último bloco, né? De aulas. Desse grupo de aulas, né? Que se eu não estou enganado, acho que é a aula 5C, né? E eu vou fazer então aquela formulação, né, de um trabalho para vocês, tá bom? Então eu vou recuperar, né, parte do que foi feito aqui, né? Vocês devem ter percebido que em todas as aulas que nós fizemos, né, nós fizemos uma estrutura que foi a apresentação de alguns materiais, só uma discussão bastante elementar. Depois passamos a formulação de algum problema, pelo menos 2 aulas teóricas, né, do filósofo em questão, dos textos em questão, né, de um conceito em questão, de alguma teoria argumentativa em questão. E a gente sempre finaliza então com a formulação de um trabalho, né, muito tecnicamente, né, citamos página, tudo, né. Então agora o que eu vou fazer é isso, né, e a gente sempre também fez isso a partir de algumas perguntas que dizem respeito de modo bastante geral a esse trabalho, que é o trabalho de leitura de texto, tá bom? Então, nessa parte que finaliza esse grupo de aula, como nos outros, né, nos outros grupos, a gente faz a proposta então de um trabalho, né, em forma de redação, né. Aí eu diria que a partir da noção de, se vocês quiserem, a noção de conceito, né, vocês poderiam então, da noção de conceito e da noção de criatividade, né, tá bom? A partir da noção de criatividade e da noção de conceito, eu queria que vocês fizessem então esse trabalho em forma de redação, tá bom? Eu vou começar com aquelas perguntas gerais, né, que são as seguintes. Você acha que suas anotações de aula ajudaram você a fazer a redação? O que seria ainda melhor? 2. Você acha que ficaram muitas questões sem resolver ou sem serem entendidas após todas as leituras indicadas, né? Depois que você assistiu todas as aulas, né, que eu enviei para você, depois de ler os artigos, né, os textos que eu indiquei, as notas, né, das aulas impressas, né? Você ainda acha que ficaram muitas questões sem resolver, né? O que você faria então para resolver isso, tá bom? 3. Você seria capaz de pensar um projeto, tese, hipótese, problema, texto a ser pesquisado, comentado, traduzido, etc., né, a partir dessa pesquisa que você realizou para poder me entregar esse trabalho final, né, que vai assumir a forma de um artigo e podia assumir a forma de uma dissertação pequena, de um TCC, né, um trabalho um pouquinho maior, né? Você acha que dá para pensar em um projeto a partir desse trabalho? Eu esperava que desse, porque essa disciplina é justamente para, como é que eu vou dizer, conferir mais capacidade de vocês elaborarem os projetos, né? Elaborar mais rapidamente, tá bom? Então, o que eu vou pedir é para que vocês contextualizem 3 citações, né? 2 do Derrida e uma do Deleuze e Guattari, que nós já comentamos na sala de aula, abri o curso com elas, e são justamente elas que vão fechar esse primeiro grande bloco de aulas, né, que são essas aulas teóricas. Depois a gente vai passar a tecer algumas considerações não muito técnicas sobre a linguagem no Deleuze e Guattari, tá bom? Mas aí já não vai ser o mesmo tipo de aula. Então eu gostaria que vocês contextualizassem, comentassem e explicassem as seguintes passagens, tá bom? São as seguintes. 2 aparecem lá no Força e Significação, cito Derrida. Para apreender mais de perto a operação da imaginação criadora, é preciso, portanto, virarmos-nos para o invisível interior da liberdade poética. É preciso separarmos-nos para atingir, na sua noite, a origem cega da obra literária, né? Eu já tinha dito, né? O ex nihilo, né? Ex nihilo. Pois se trata de uma saída para fora do mundo, em direção a um lugar que nem é um não lugar, nem um outro mundo, nem uma utopia, nem um álibi. Esse nada essencial a partir do qual tudo pode aparecer e produzir-se na linguagem, e acerca do qual a voz de Blanchot nos lembra com insistência da profundidade que é a própria possibilidade da escritura e de uma inspiração literária em geral.
Só a ausência pura, não a ausência disto ou daquilo, mas a ausência de tudo, em que se anuncia toda a presença, pode inspirar, ou por outras palavras, trabalhar e depois fazer trabalhar. Né? Eu vejo a operação, né? O livro puro, o livro em si, né? Um livro completamente diferente do que vai dizer o Leibniz, pelo menos na análise, na avaliação do Derrida da Teodiceia, né? Um livro puro, o livro em si deve ser, pelo que nele é mais insubstituível, esse livro sobre nada com o que sonhava Flaubert. Tá bom? Então é claro que o problema da significação e o problema da referência não é o problema mais importante quando você está falando de literatura. Por isso que as nossas filosofias da linguagem tiveram tanta dificuldade em perceber a relevância da literatura, e o Derrida é tão interessante justamente por fazer essa inversão. Né? A outra citação é também do Força e Significação. A anterior estava na página, entre as páginas 8 e 9, tá bom? E a segunda é a seguinte: quando o escrito está defunto como signo, sinal, que nasce como linguagem. Tá? Diz então o que é, por isso mesmo, só remetendo para si. Signo sem significação. Jogo ou puro funcionamento, pois deixa de ser utilizado como informação natural, biológica ou técnica, como passagem de um sendo ao outro, de um significante a um significado. Tá bom? Essa então seria a segunda citação que eu gostaria que vocês comentassem. Agora vai a terceira, que é uma citação que eu tirei lá do que é filosofia, uma fala do Deleuze e Guattari, onde ele vai falar do conceito, tá bom? Diz o Derrida e o Guattari, dizem, né? O conceito é um incorporal, embora se encarne ou se efetue nos corpos, mas justamente não se confunde com o estado de coisas no qual se efetua. O conceito diz um acontecimento, não uma essência ou uma coisa. O conceito define-se por sua consistência, endoconsistência e exoconsistência, mas não tem referência. Ele é autorreferencial, põe-se a si mesmo e põe o seu objeto ao mesmo tempo que é criado. Fim de citação. Então eu gostaria que vocês comentassem essas 3 citações, né? E aí vocês podem oscilar, né? Ficar mais tempo na filosofia do Deleuze ou mais tempo na filosofia do Derrida, vocês que escolham. Eu acho que eu já dei muitíssimos elementos para vocês escolherem qualquer um dos dois, tá bom? Então seriam essas as citações. Eu perguntaria, claro, né? Testar a sua honestidade consigo mesmo, né? Ora, você leu e fichou as obras a partir das quais foram tiradas as citações mencionadas, né? Você tem que fazer isso. Outra, que tipo de leitura você utilizou no fichamento dessas obras que você leu? Para nós não tem mais isso, né? Se você leu uma obra, você fichou. O nosso trabalho é sempre esse. Toda vez que você lê uma obra, essa leitura resulta em fichamento. Não tem esse negócio, eu tô lendo só. Né? Você vai ler e vai fazer um fichamento, tá bom? Então, que tipo de leitura você utilizou no fichamento? Foi uma leitura exploratória? Foi uma leitura analítica? Foi uma leitura interpretativa? Né? Você teve algum problema com a forma do fichamento que você realizou? Né? Que forma você deu para o seu fichamento? E aí, de novo, a mesma afirmação. Né? Você percebeu porque o fichamento de citações não ajuda em nada? Né? Do meu ponto de vista, eu não sei nem por que ele consta em livros de metodologia. Né? O fichamento de citação não serve para nada. Em que medida ele deve ter a ver com a leitura analítica, né, o fichamento? Eu acho que a melhor leitura que você pode empregar no fichamento é a leitura analítica. Aquela leitura que beira a interpretação, né? Uma leitura interpretativa. Então, em que medida o seu fichamento teve a ver com a leitura analítica e em que medida teve a ver com a leitura interpretativa? Você é capaz de compreender a nossa sugestão, né, de associação entre o Deleuze e o Derrida, né, a partir das obras que eu citei aí? E aí, claro, né, pergunta final, né, quais as noções derridianas e, claro, né, desses outros dois, né, do Deleuze e do Guattari, de conceito, né, e de imaginação criadora, né?
Essa seria a outra pergunta, então. Você imagina como um plano, um artigo todo, né, precedido de um projeto de pesquisa em que você esclareceria essa relação entre a filosofia do Derrida e do Deleuze? Então, a proposta seria essa, tá bom? Faça, claro, um esboço, né? A primeira coisa que você já pode fazer, é muito automático, do seguinte, né? As referências bibliográficas do seu fichamento e, se você quiser, as referências bibliográficas do seu trabalho final, né? Tá bom? Você pode separar. Geralmente, quando a gente tem um projeto de leitura, a gente tem mais livros a serem lidos do que livros que a gente leu. E quando a gente finaliza o trabalho, geralmente a gente leu muito mais livros do que são os livros que a gente coloca na referência bibliográfica. Então é isso, boa tarde, e com isso eu termino esse bloco de aulas, então, que iria até o dia 7/5, entre os dias 14/5 e 21/5, a gente, então, vocês que vão trabalhar mais, depois eu ofereço uma aula lá para o dia 21, em que vocês vão então investigar esses problemas contemporâneos da linguagem filosófica, lendo os textos do Deleuze e Guattari, claro, vocês já leram o Derrida, né? E aí a gente vai começar então a pensar aquelas aulas também sobre a criação de conceitos, né? Que conceitos você criaria para pensar algum problema mais atual, tá bom? Talvez isso, ou mesmo um problema que você está enxergando nesses filósofos que você está lendo, tá bom? Aí na aula do dia 11/6 a gente vai falar de filosofia e revolução na América Latina. Eu já dei várias indicações aqui, na aula do dia 11/6 e na aula do dia 18/6, tá bom? E aí no dia 25/6, então vocês vão entregar todos os fichamentos desses textos que eu indiquei aí nesses 3 blocos de aula, tá bom? É isso aí, boa tarde e até mais. Muita saúde para vocês, tá bom?